A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui, para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Palavra de Deus que fica em 2 Timóteo, carta pastoral. O apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos para o capítulo 4, primeiro versículo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Versículo 5. Vocês, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Glorificado seja o nome do Senhor. Até aqui o versículo do número 5 do capítulo 4. Nós lemos os últimos versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo, do versículo 16 ao 17. Depois nós lemos no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Meus irmãos, minhas irmãs, eu já vi muita gente dizendo que a Bíblia ela foi escrita por homens, que a Bíblia ela é preconceituosa, e vários adjetivos negativos colocam para desmerecer as Sagradas Escrituras. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. É um livro que tem transformado vidas. Certa feita eu vi uma pessoa dizendo que se nós distribuirmos, isso já é comprovadamente, foi comprovado, distribua livros de Machado de Assis nos presídios e ver que tipo de transformação vai acontecer na vida dos presos. E depois você pega e distribua Bíblias nos presídios e veja a diferença. Veja quantas vidas vão ser transformadas, quantas pessoas vão sair dali com outra perspectiva de mundo, com outra perspectiva de vida, fazendo reflexões sobre os seus erros, sobre o que a Bíblia nos orienta acerca da nossa conduta. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, é nosso manual de regra e fé. É nosso manual de regra e fé. Se nós vivêssemos de acordo com as Sagradas Escrituras, nós provavelmente, com certeza, estaríamos livres de vários tipos de problemas que acontecem. A gente vê pessoas sofrendo porque não vivem princípios bíblicos. Mesmo que se você não fizesse parte de uma igreja e você resolvesse assim, não, a partir de hoje eu vou seguir os princípios de Jesus. Eu vou pegar aqui os ensinos de Jesus. Tá? Já que eu entendo que o Velho Testamento é muito complexo, é muito difícil de eu entender, então eu vou aqui para o Novo Testamento, vou aqui para a vida de Jesus e dos apóstolos e vou começar a ter esses homens como referência na minha vida. O que Jesus ensinou? O que os apóstolos ensinaram? E eu vou passar a viver isso. Faça isso e você vai ver muita
muita coisa vai mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus e os apóstolos nos ensinaram a viver bem com o homem aqui na terra e com Deus. Tem muita gente sofrendo porque não tem princípios, não vive princípios. Quantos jovens já morreram porque estavam no lugar errado e na hora errada? Ao invés de estar em casa descansando, estava na gandaia, na bebedeira, na bebedice. Talvez não usando drogas, mas no meio de um monte de gente drogado. Altas madrugadas. Aí acontece uma briga, acontece uma confusão, leva um tiro, morre. Se fosse um servo e uma serva do Senhor, estaria em casa, estaria descansando, ou estaria orando ou lendo Bíblia. Não estaria tarde da noite, nas madrugadas, na bebedice, nas farras, nos bailes. E estaria livre de muita coisa. A Bíblia, ela nos ensina muita coisa, meus irmãos. Muita coisa para nós vivermos bem aqui na nossa sociedade. Quantos jovens morreram porque não querem viver os princípios bíblicos? Quantas jovens foram para a gandaia, para a farra? Eu quero viver minha liberdade. Aí tem relações sexuais nos bailes da vida, na noitada da vida, que na maioria das vezes nem lembra com quem teve. E a vida dessa jovem se destrói, porque ela vai ter filhos, sem saber às vezes quem é o pai, ou às vezes adquire aí uma doença terrível e acaba com a vida dela. Sabe por quê? Porque não vivia princípios bíblicos, não tinha a palavra de Deus como seu manual de regra e fé. Ah, mas ser cristão é muito difícil, ser cristão, o crente é muito retrógrado, é muito radical, ele acha que tudo é pecado. Não é o que ele acha que tudo é pecado, é o que a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia nos orienta, nos dá orientações de coisas que vai te fazer mal e que vai te prejudicar e que você precisa seguir o caminho certo. É isso que a Bíblia vai fazer. Só que seguir o caminho certo, você precisa mortificar os seus desejos. Eu tenho desejo de ir para a gandaia, de beber, de me prostituir, de fazer sexo com todo mundo, de me divertir. É uma maravilha. A minha carne pede isso, mas eu tenho como referência Jesus e os apóstolos. O que Jesus faria em meu lugar? Iria para a farra, para a gandaia? Não, mas Jesus viveu no meio de pecador. Jesus estava no meio de pecador para pregar para o pecador, para ensinar esses princípios para o pecador. Uma certa feita trouxeram uma prostituta diante de Jesus. Jesus a perdoou. A perdoou. Perguntou para ela, onde estão os seus acusadores? Todos foram embora, porque todos eram pecadores. Aí Jesus falou, nem eu mesmo vou te condenar. Agora vai e não peques mais. Jesus nunca aprovou o pecado. Mas ele sempre deu a opção do perdão. A opção do arrependimento para as pessoas. Arrependei-vos dos vossos pecados. A Bíblia, meus irmãos, é por isso que nós falamos que é nosso manual de regra e fé. Veja aí, o deputado Mamãe Falei. Por que a vida dele, politicamente e até pessoal, está devastada? Por quê? Porque é um camarada que não vive os princípios, nunca teve a Bíblia como seu manual de regra e fé. E eu não estou aqui nem falando de religião. Estou falando da palavra de Deus. Porque se ele tivesse princípios bíblicos na vida dele, ele não falaria aquilo que ele falou das ucranianas. Ele não não falaria coisas que ele falou. Porque quem vive a Bíblia, quem tem a Bíblia como seu manual de regra e fé, ele obedece. Ele é tardio em irar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Diz lá em Efésios capítulo 4. Daniel Silveira, se ele tivesse a Bíblia como seu manual de regra e fé,
como a sua bússola de vida, de direção, ele não falaria aqueles absurdos que ele falou do STF. Por mais que ele tivesse liberdade para falar, por mais que ele tivesse imunidade parlamentar, um cristão não pode usar esse tipo de palavreado. Um cristão não pode ficar ameaçando ninguém. Um cristão não pode ficar desejando a morte de ninguém. Eu estou falando dos verdadeiros cristãos. Eu não estou falando daqueles que se dizem cristãos. Porque um cristão, ele é tardio em irar. Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ser longânimos em perdoar. Por isso que o texto aqui que nós lemos, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. É inspirada por Deus, útil para o ensino. É útil para nos ensinar, para nos direcionar, para dizer qual é o caminho certo. Meus irmãos, tudo que a Bíblia fala que é pecado vai te prejudicar. Muitos erros foram cometidos por pessoas porque não eram direcionadas pela palavra de Deus. O cara se prostitui, o cara se droga, o cara furta, o cara mata, porque não tem princípios, porque um cristão ele não vai cometer esse tipo de coisa. Ele não vai. Um cristão não fica por aí falando palavrão, desejando mal para as pessoas, falando mal das pessoas, destruindo vidas, destruindo casamentos. Isso não é característica de um verdadeiro cristão. Muitos se dizem cristãos, mas de cristão não tem nada. Tem um monte, virou moda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um bando de herege. É um bando de herege a maioria. Que não conhece nada da verdade. São cães devoradores. Que usam até o meio cristão para se promover. Mas esses darão conta diante de Deus. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que muitos naquele dia chegarão a ele e dirão: mas Senhor, eu profetizei, Senhor, eu orei por enfermos, enfermos ficaram curados, eu preguei para multidões. Eu preguei para multidões. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Se você se diz cristão, você tem que viver os princípios bíblicos. Você você não deve ter uma vida devassa. Você não pode ter essa vida. Você não pode querer agradar aos seus desejos pecaminosos e aos Deus. Você não pode adorar dois senhores. O verdadeiro cristão, ele mortifica o velho homem todos os dias. Ele vive sempre em comunhão com Deus. Ele não anda segundo o rumo deste mundo. Como Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós temos que transformar. Que evangelho é esse que está sendo pregado por aí? Tanta coisa estranha. Tanta gente dizendo que é cristão. Ah, eu sou cristão. Aquele Gabriel Monteiro ficou dizendo aí que é cristão. Cristão. Olha só. O cara é cristão, falando palavrão. Fazendo uns videozinhos aí terríveis. Ele pode ter até boas intenções em relação a denunciar os erros. Legal. Mas a pessoa, quando fala que é cristão, ela tem que ter responsabilidade. Então é uma prova, você vê que tem muita gente dizendo que é cristão, que de cristão não tem nada. Porque
A postura vai mostrar que não é cristão. Ah, eu sou cristão. Aí daqui a pouco está falando um monte de palavrão. Tá, de bebedice. Tá, com mulherada. Veio para arrumar uma noiva, uma namorada, casar. Ah, na gandaia. Que cristão é esse? Aí, ó, tá sofrendo agora. É outro que está sofrendo. Gabriel Monteiro está sofrendo. Por quê? Porque fugiu dos princípios bíblicos de Deus. O povo de Israel sofreu muito por conta disso. O povo de Israel sofreu muito. Por isso, segundo Crônicas 7,14, vai dizer assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A escritura que nos ensina. A Bíblia lá em Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem é caminhos de paz, mas no final é a morte. Nós, quando falamos que somos cristãos, nós precisamos andar na contramão do pecado. Ah, eu sou cristão, mas eu vivo na bebedeira. Ah, mas a Bíblia diz que não é pecado. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, que isso ocupe a vossa mente. Um crente não vai viver aí na bebedeira, não. Um crente não vai viver aí na gandaia, não. Deixando a família em casa e vai para a rua, vai para a gandaia. Vai para boates. Crente não vive disso, não. Crente não fica andando tarde das madrugadas em bares, não. Crente, quando ele não está na igreja, ele está em casa. Quando ele não está em casa, ele está se divertindo com a família em um lugar apropriado. Crente dá bom testemunho. Crente, a sua palavra é sim, sim, não, não. Olha o que o Paulo vai dizer a Timóteo. Porque a palavra... Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, versículo 2 do capítulo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. É isso que está acontecendo. Virou moda ser crente. Mas ninguém quer viver o cristianismo. Existe um cristianismo sem Cristo sendo pregado aí. Existe pessoas servindo um falso Cristo. É verdade. Estão servindo um falso Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade não entrou na vida dele. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O cara se diz cristãos, pastores envolvidos aí, oferecendo dinheiro, não sei se fez, se deixou de fazer, mas está aí escandalizando. Pastores aí se metendo em política, em vez de cuidar da igreja, em vez de cuidar do seu rebanho, vai se meter com política. Uma coisa terrível. Sou totalmente contra. Pastor, a Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Você foi chamado para o ministério pastoral, vai pastorear a igreja, rapaz. Que negócio é esse? Ah, você é político, você é prefeito. É um bando de hereges. Esses camaradas nunca foram chamados por Deus para o ministério pastoral. A verdade é essa. Nunca foram chamados para o ministério pastoral. Se tivesse sido chamado, não estaria fazendo essas besteiras que estão fazendo por aí. Dando péssimo testemunho. Péssima administração pública. Cheio de falcatrua. Escandalizando o evangelho. Aí os pastores, aí tudo bandido, tudo vagabundo, tudo ladrão, tudo político ladrão. Se você for chamado para o ministério, rapaz, tem que cuidar de ovelha. Ah, mas José foi político, Davi fez política. Essa conversa, rapaz, de atribulado. Conversa de atribulado. Você não falou lá atrás que foi Deus que te chamou para o teu ministério? Tem um monte de gente deixando de ser juiz para exercer a função ministerial porque Deus chamou ele para o ministério. Aí você está andando na contramão? É bonitinho. Então quer dizer que Deus te chamou para ser deputado. É engraçadinho. Vai se converter, rapaz. Vai se converter, meu irmão. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Imagine se o apóstolo Paulo fizesse assim: não, vou largar as ovelhas, vou largar minha igreja,
Né? Então, não, vou ser vereador e vou pastorear. Eu sou pastor fulano de tal. Não vote. Não vote. Se for pastor, não vote. Porque esse camarada, primeiro, eu ponho em dúvida aqui se ele foi chamado por Deus. Eu ponho em dúvida se ele foi chamado por Deus. Existem 3 tipos de pastores. Aquele que foi chamado por ele mesmo, aquele que foi chamado por alguém e aquele que foi chamado por Deus. Esse que foi chamado por Deus, ele não abandona seu ministério por nada. Tem vários pastores aí sofrendo, pagando preços, passando necessidade. Enquanto esses hereges aí que se dizem pastores estão se esbanjando no dinheiro do povo. Estão fazendo fortunas. Andando de jatinhos, comprando casa em Orlando. Mas vocês deram conta diante de Deus. Naquele grande dia, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te liberta do pecado. A verdade te liberta de comportamentos que vai trazer escândalo para a igreja e vai trazer problema para você. Converta-se. Volte à centralidade das Escrituras. Viva o Evangelho de Jesus Cristo. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia dessa raça de lobo que está aí disfarçado de pastores, de cristãos. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.